Então, irmãos, o pastor Lúcio já deu boas-vindas e tudo mais. Convidar os irmãos, então, para Salmo de número 100. Vamos ler o Salmo de número 100. Na sequência, vamos apresentar ao nosso Deus adoração em forma de cântico. Salmo de número 100. Está escrito e assim diz a palavra de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos uma oração, vou pedir para o pastor Marquinhos. Cadê o pastor Marquinhos? Está ali. Pastor Marquinhos, faça uma oração, por favor, dando graças ao Senhor. Por mais este dia, que ele receba o nosso culto e nos receba também. Esse ensino, para que possamos sair daqui, edificar, Deus, para que Deus trabalhar no nosso coração. Isso, meu Deus, antes de louvar pelo Pai, Senhor, Deus, Senhor, toda honra e glória. Abençoa tudo que tem sido feito aqui, ó Deus, também. Deus, já pedimos pela nossa viagem, Deus, para cá, Deus, por Deus, Pai. Possamos estar animados, Deus, galera, Deus, estar aqui, servindo ao Senhor e aprendendo a tua palavra. Vamos então para o cântico Eis Nosso Deus. Eis Nosso Deus. Pode ir para cá, não tem o próprio ali, né?
Amém. Amém. Convidar as professoras e as crianças para o berçário. As irmãs que cuidarão do berçário hoje, por favor, cheguem aqui. Não sei se são irmãs ou só uma irmã ou mais que uma. Cheguem as crianças também. Vamos orar em favor das crianças. Também pedir a Deus para abençoá-las. Quem vai ser a professora aí vai ser a irmã, né? As duas, né? Então vamos orar. Vamos orar pelas crianças. Senhor, obrigado por esses pequeninos que tu tanto amas. Pedimos também que o Senhor fale seus corações hoje, por meio da sua palavra, as lições que vão ser transmitidas. Abençoe também as irmãs, que serão o canal por meio do qual o Senhor vai falar a sua palavra para edificar essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, também te peço, nos abençoe. Nós vamos ficar aqui para ouvir o pastor, trazendo a palavra também para edificar nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem. Convidar pastor para chegar aqui. Pastor Baiano Raiz, meu conterrâneo. Alegria conhecer o pastor. Abençoe o senhor, pastor. Prazer conhecer o senhor. Ore mais uma vez aí pela Senhor, pela mensagem. Obrigado. O senhor. Que dá uma bênção. Então, vou orar. Senhor de toda graça, toda compaixão e misericórdia, obrigado pelo querido pastor amado que tem nos trazido a sua doce palavra, a sua rica palavra. Pedimos que a sua graça seja, ó Deus, superbíssima, abundante, abençoando o pastor, colocando no seu coração, na sua mente, seus lábios, as palavras que o Senhor tem preparado para ouvirmos, a sua palavra santa e perfeita. Abençoe-o e nos abençoe também. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Aqui. Irmãos, muito alegre por estar com vocês. Estamos chegando ao final e alegres por conhecer alguns pastores, rever outros, conhecer a igreja aqui em Queimadas. Parabéns pela estrutura do pastor Pedro. Obrigado, pastor Lúcio. Há algum tempo ele tinha, lá na associação ele me convidou, e aí, graças a Deus, pudemos atender esse convite para estar com os irmãos. E Deus tem sido muito gracioso conosco. Como disse aos irmãos, eu morri mesmo, mas Deus me ressuscitou. E interessante, ele me ressuscitou e eu produzi 2 livros. Um foi antes de morrer, mas quase se torna uma obra póstuma. Mas quando eu ressuscitei, coloquei mais 120 páginas e tive o privilégio de, por causa deste livro, ser convidado a fazer parte da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, na cadeira do maior geógrafo da Bahia, o Dr. Oscar Damião. E eu estou nessa cadeira 38, eu estava morrendo e me tornei imortal, tá vendo? Então, depois com livros da liturgia batista regular, também fui inserido na Academia Metropolitana de Letras da Bahia e na Academia de Letras de Pernambuco. Então, um privilégio de ter 3 vezes imortal no campo literário e agora, junto com os irmãos, claro, todos nós somos imortais, mas, claro, eu digo imortais porque estamos vivos, sujeitos à mortalidade, mas em breve, se o arrebatamento chegar na nossa geração, o mortal vai ser absorvido pela vida. Os que estão mortos, eles são corruptíveis,
E Paulo diz que eles vão ser revestidos da incorruptibilidade. Mas nós mortais seremos revestidos da imortalidade. Quero dizer uma coisa também aos irmãos. No mês de março eu completei 43 anos no Evangelho. E eu quero dizer também aos irmãos, tenho que dizer isso, que eu não nasci batista regular. Eu passei 11 anos desses 43 numa igreja fundamentalista, sim, porém congregacional. E eu não sou, como vocês, batista regular de nascimento. Sou por adesão, mas vesti a camisa e brigo para defender essa camisa. E amo muito o movimento batista regular, e para mim é um dos movimentos fundamentalistas mais sérios do mundo, né? Sérios. E estamos, irmãos, em vários lugares do mundo. No nosso livro a gente explora isso, batistas regulares em vários países, e nós, batistas regulares brasileiros, evangelizados por 2 missões, ABWE Mid Missions. Hoje nós estamos exportando missionários para a Índia, para o continente africano, para vários países da Europa e também países do nosso continente. Então, é um privilégio, irmãos, sermos batistas regulares. E no Brasil, nós temos crescido de um modo bíblico. Não estamos inchando, nós estamos crescendo com vários seminários. Foi aqui ouvimos o testemunho de 2 ontem, mas com vários seminários, com várias instituições, a nossa associação indo muito bem, e as associações estaduais, outras querendo se formar em lugares que não têm ainda uma associação. Então, há um crescimento. Somos o 2º grupo batista, maior grupo batista do Brasil. Falo em termos de grupos tradicionais. Então, temos a Convenção Batista Brasileira, depois os batistas regulares. Os batistas bíblicos, eles não estão em todos os estados como nós, e a quantidade, recentemente, eu tenho contato com os batistas bíblicos, eles fizeram um encontro deles em Manaus e entraram as bandeiras e foram dizendo onde estavam em cada estado. E eu fiquei olhando e analisando o nosso caso, porque nós, como historiadores, temos percebido essa questão. Muitos livros escritos sobre o movimento, o maior deles, aquele que desponta é o Que Povo é Esse? Pastor Jaime Augusto, pastor Ricardo Bach e pastor José Bezerra fizeram esse livro. Mas temos no Ceará vários livros escritos sobre a história, e isso é bom. O pastor Davi Gino escreveu sobre o Seminário Cariri, irmãos que escreveram sobre missionários nossos, como o Voo para a Eternidade, o Charles Bronson e outros escritores. Nós escrevemos na Bahia, eu em parceria com o pastor Ricardo, que já está no céu, já foi promovido, a 4 mãos fizemos o Rememorando a Nossa História, Raízes Históricas dos Batistas Regulares na Bahia. Temos o pastor Sebastião Tenório, fez um trabalho bom também sobre os batistas regulares no Rio Grande do Norte. E temos, irmãos, também, eu acho que quem está trabalhando muito bem, mas muito bem, a história do movimento é o pastor David Smith, que tem feito um trabalho muito bom sobre os batistas regulares no Paraná e em outros lugares do Brasil. Então, isso tem sido uma bênção para todos nós, registrar a história desse movimento que com certeza vai chegar a centenário com muitas bênçãos a contar. Nosso texto bíblico, irmãos, para hoje, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas. Então, somos uma associação. Já falamos sobre música ontem. Hoje vamos nos debruçar sobre pensando nessa pós-modernidade, nessas igrejas emergentes, que Deus nos livre de estarmos inseridos no grupo das igrejas emergentes.
que nós continuemos, irmãos, como igrejas fiéis ao Senhor Jesus Cristo, conservando a sã doutrina. Somos uma associação, nascemos como associação em torno de 8 igrejas lá nos Estados Unidos, com 34 membros, me parece, nasceu o Movimento Batista Regular como associação, nos distinguindo da convenção ou das convenções. Somos uma associação de igrejas. E porque somos uma associação, existe um grupo que é comunhão. Mas a nossa associação promove comunhão. Existe a comunhão batista bíblica. Nós somos a associação de igrejas batistas regulares. Existe a Convenção Batista Brasileira. Nós somos a associação das igrejas batistas regulares. Sendo a associação, nós, como associação, nos reunimos, mas sem a própria associação exercer hegemonia sobre as igrejas. Nós trabalhamos com recomendações. Também promovemos uma bela comunhão, como o pastor Júlio colocou, Lúcio colocou aqui bem, promover comunhão. Auxiliar igrejas que estão nascendo, auxiliar igrejas que estão com alguns problemas doutrinários, ajudar os pastores. Então, o pastor Jairo Augusto dá 8 características de uma associação, pensando na nossa associação. No nosso livro, nós inserimos estas 8 características de uma associação. Somos associação de igrejas. Igrejas que contribuem para a formação do grande corpo de Cristo. Nós não somos exclusivistas. O nosso nascimento não é como batistas, à luz da história, das fontes primárias, das fontes secundárias. O nosso movimento, ele não é landmarquista. Nós não seguimos a teoria JJJ via rastro de sangue do James Carroll. Nós não acreditamos que a igreja nasce com o batista, e por isso é batista. Ela nasce em Atos 2, ela nasce com a obra do Espírito Santo, intercalada, ou melhor, gerada pela obra do Santo Messias, o Cristo Jesus. A obra que eu costumo dizer que é uma mão. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Tumba vazia, trono ocupado. 40 dias na terra, instruindo seus discípulos, e 10 dias depois, no Pentecostes, ele envia o Espírito Santo, que chega de forma maravilhosa e sui generis como uma mão. Batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Ali nasce a igreja de Deus. Em termos de comunhão, essa mão, ela vai se desdobrando no que nós podemos chamar, Efésios 3:10, 1 Pedro 4:10, aí nós podemos unir as duas multiformes, e a gente dizer com Pedro que a igreja é a multiforme graça de Deus. E essa multiforme graça de Deus, com Paulo, podemos dizer, anuncia a multiforme sabedoria de Deus. Então a igreja é a multiforme graça a anunciar a sua multiforme sabedoria, a aparecer nessa unidade maravilhosa a partir das figuras que o Novo Testamento nos dá, da união entre Cristo e a igreja, através do seu Espírito que mora em nós. Somos morada de Deus em Espírito. Por isso que a igreja de Deus não tem templo, porque a igreja de Deus é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. A casa de Deus somos nós na era da graça. Sendo assim, a gente pensa na figura arquitetônica, onde nós vemos a igreja como edifício. Cristo como a pedra angular, como
o alicerce, como o fundamento. Os apóstolos como colunas, de acordo com Gálatas 2. E aí, eles são colunas por quê? Porque eles nos concederam a doutrina. E lá em Atos 2, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E os batistas regulares conservam esta doutrina. E assim, o Espírito Santo, nessa figura arquitetônica, igreja é edifício, somos edificados e sobreedificados nesse fundamento, o Espírito Santo é selo nas pedras, Efésios 1, 12, 13 e 14, é selo nas pedras, e nós somos as pedras vivas firmadas na pedra viva, que é o Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro, capítulo 2. E aí, já temos o Espírito Santo como selo no edifício. Aí partimos para uma outra figura que não está fora de nós. A gente olha Campina Grande, João Pessoa e vê os prédios, a gente pode ver ali e pensar na igreja como edifício. Mas agora a gente já pensa na figura orgânica, onde a igreja é o corpo. E a gente tem um corpo com 613 membros, e aí a gente entende melhor essa figura maravilhosa. E Cristo deixa de ser o alicerce, o fundamento, e passa a ser a cabeça desse corpo, a cabeça desse corpo maravilhoso. E nós deixamos de ser as pedras vivas do prédio, do edifício, e passamos a ser os membros desse corpo, funcionando todos de forma maravilhosa, de acordo com 1 Coríntios 12. Este corpo que mostra a unidade da igreja. Este corpo que faz-nos agir com alegria a partir daqueles que estão alegres. E com tristeza e choro com aqueles que choram. A consolá-los. E o Espírito Santo, que é batismo, que é selo nas pedras, agora ele passa a ser batismo nos membros. Daí 1 Coríntios 12, 12 e 13 dizer que em um só corpo fomos batizados. Ou em um só Espírito fomos batizados, formando o corpo. Ele é batismo no corpo. É esse batismo que nos torna membros da Igreja Universal. Não do reino do dinheiro, mas do reino de Deus, a Igreja Universal. E aí, esta Igreja Universal é um organismo e o batismo no Espírito insere-nos nele. Diferente da igreja local, que tem um CNPJ e que não é um organismo, é uma organização. E para sermos inseridos nela, somos batizados, não no Espírito, mas nas águas. E aí nos tornamos membros desse corpo. E aí, saindo dessa figura orgânica, nós podemos ir para uma figura que nós também vemos no dia a dia, a figura matrimonial. Na figura matrimonial, Cristo não é mais alicerce, não é mais cabeça, ele agora é o noivo. E a igreja, ela não é mais pedras vivas a formar um prédio, ou membros a formar um corpo. Agora ela é a noiva do Cordeiro. E aí, nessa figura do noivo e da noiva, que exterioriza o amor de Deus por nós, nesta figura, nós temos o privilégio de sermos inseridos nesta união pelo Espírito Santo como unção na noiva, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 20, quando ele mostra lá, em 20 e 27, que nós temos a unção do santo e não precisamos que alguém nos ensine, porque a unção ensina tudo. Então ele é unção, porque lá no Antigo Testamento ele era tipificado com o óleo que era colocado na cabeça dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. E a igreja agora está inserida nisso. Somos feitos reis e sacerdócio através da unção, não unção da gargalhada, não unção do riso, não unção do paletó, mas a unção Espírito Santo.
que nos mostra, somos todos ungidos. Claro que há pessoas ungidas por Deus como homens dons, os pastores, mas isso não nos faz ser maiores que vocês. Lê do engano dos neopentecostais. Nós estamos aqui num lugar mais alto, não é porque somos superiores, é só para vocês enxergarem a gente. Mas nós não somos, de maneira nenhuma, melhores que ninguém. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E todos nós podemos acessar o trono da graça. Não precisamos de intermediários, de sacerdotes específicos. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nós temos a unção, nós temos o selo nas pedras, o batismo nos membros, e a unção na noiva. Mas temos também uma figura chamada racial. Essa figura racial é maravilhosa, porque nós temos, nesta figura, nós temos o primeiro Adão, e eu acho que a gente conhece, depois desse primeiro Adão, só um Adão que está aqui na Paraíba. Eu não conheço mais nenhum, não sei se o pastor Sóstenes conhece. Então, o primeiro Adão, pai da raça biológica, pai da raça natural, e o segundo Adão, pai da raça que nós podemos chamar de espiritual, pai da nova raça. E aí nós temos os paralelos em termos de ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, e a partir do verso 44 em diante, nós temos esse paralelo até 49, ou Romanos 5, de 12 a 21, esse paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Então, essa raça eleita, ela tem a redenção espiritual agora e a adoção, que é a redenção física, futuramente. Veja como muitos erram quando pensam nisto, porque alguém quer exigir, determinar que Isaías 53, versículo 4, se cumpra plenamente na vida da igreja através dos séculos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Mas isso se cumpriu, de acordo com Pedro, no capítulo 8, no ministério de Jesus. E a redenção espiritual, ela se cumpre na cruz do Calvário. Por isso, todos vocês, eu e vocês, nós somos ressuscitados já numa ressurreição espiritual, a regeneração. Nós somos filhos por regeneração, recebemos a nova natureza. E Paulo disse, visto que já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, nós temos a redenção espiritual. Mas a física ainda é futura. Mesmo assim, de vez em quando, Deus continua ainda fazendo alguns milagres físicos, como fez comigo. Mas essas coisas nós não podemos determinar, porque carregamos o homem velho ainda em nós. Olhamos para vocês e vemos pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados e agora estão vivificadas em Cristo. Porém, a outra vivificação, que Paulo chama de adoção, em Romanos 8, 23, é ele a teologia bíblica de Paulo que trabalha a adoção. Aí Paulo diz no verso 23 que nós gememos neste corpo, aguardando a adoção. E ele explica o que é, a saber, a redenção número 2, a redenção do nosso corpo. Só temos a número 1. Ainda carregamos o corpo do primeiro Adão, sujeito às fraquezas e doenças. Porém, esta raça eleita vai também receber a redenção do corpo. O primeiro Adão nos deu vida biológica. O segundo Adão nos dá vida eterna. E nesta figura, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, nesta figura, nós temos um tabernáculo, uma choupana, um casebre, que até um mosquito da dengue, se picar e der dengue hemorrágica, morre. Nós aguardamos o edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aguardamos que o mortal seja absolvido pela vida. E ele diz lá, aí vem a quarta ação do Espírito Santo.
Nesta figura racial, o Espírito Santo é penhor. Aí Paulo diz em 2 Coríntios 5,5, quem para isto nos preparou foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. O penhor é a garantia de que nós herdaremos o reino de Deus. Herdaremos o milênio, primeira parte do reino, e herdaremos os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, a segunda parte do reino. Então nós vamos ser transformados. E o Espírito Santo é este penhor na raça. Ele é selo nas pedras do edifício. Ele é batismo nos membros do corpo. Ele é unção na noiva. Ele é penhor na nova raça. E ele é, por fim, para que nós tenhamos galardões e em cima do fundamento edifiquemos obras de ouro, prata e pedras preciosas e não nunca feno, madeira e palha. Nesse edifício, para nós podermos colocar as nossas obras de Efésios 2:10, obras que não produzem salvação, mas é resultado da salvação, obras que produzem galardão, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, e podermos receber as coroas da vida, da glória, da incorruptível, a coroa da justiça, as coroas. Aí vem o Espírito Santo, nessa nova figura, que é a figura vegetal. Na figura vegetal, Cristo é a videira verdadeira, João 15. E o Pai aparece como o viticultor, o lavrador. E nós aparecemos agora, não como pedras vivas do edifício, não como membros do corpo, não como noiva, não como raça, mas sim como ramos da videira. E a seiva é o Espírito Santo, para nos fazer produzir o fruto do Espírito, que aparece em Gálatas 5, versículo 22, que eu quero ler com os irmãos. Esse fruto do Espírito, que está no singular, não é um erro de concordância, é algo sublime, é um cacho, e aqui nós temos mais o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E não são 9 só. Aqui tem 9, mas tem mais. São 13. Aí você pode ver em Efésios, capítulo 5, versículo 9, quando Paulo diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, bondade está lá na lista de Paulo no verso 22. Agora aparece mais um, de número 10, justiça. É um fruto do Espírito, número 10. Verdade é o fruto do Espírito, número 11. Aí a gente já tem 11. Quando vamos para Colossenses, lá no capítulo de número... Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de... Apareceu mais um aí, o número 12. Misericórdia, benignidade, já tem lá. Humildade, número 13, tinha que estar. Humildade, mansidão já tem lá e longanimidade tem lá. Então, 13. Esses frutos têm que brotar. Não são os frutos proclamados por João Batista aos judeus que cobrou para o batismo frutos de arrependimento, dentro daquele contexto da chegada do rei. Mas agora são frutos oriundos do nascimento da igreja via quinta ação. Lembra que eu falei de uma mão? Batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Ele é batismo nos membros do corpo. Ele é unção na noiva. Ele é penhor na nova raça. Ele é selo nas pedras do edifício. E ele é plenitude na videira verdadeira. Ele é plenitude. Daí Paulo, em capítulo 5 de Efésios, dizer a nós. Lembra de Pentecostes? Lembra do diagnóstico quando a igreja nasce
dos de fora, eles estão cheios de vinho. Eles estão cheios do espírito de vinho. Aí Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito, deixai-vos encher do espírito. A igreja é cheia do espírito divino e não do espírito de vinho. Parece, né? Mas é espírito divino. Então, somos associação de igrejas dentro dessa característica da ação do Espírito Santo em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Igrejas, e aí vem a nossa denominação, batistas. Somos batistas e não viemos do landmarquismo porque a igreja nasce em Atos 2. Também não viemos do anabatismo porque não há uma sucessão apostólica aí não para a chegada dos batistas. E aí você tem muita gente radical e também até herética. Aí você vai pensar nos montanistas, muito heréticos, dos albigenses, dos valdenses, dos cátaros e dos paulicianos e outros. Não há essa sucessão apostólica dos apóstolos a nós. É bonito falar, bonito não, é assim, é muita, poderia produzir em nós um orgulho. Como a igreja católica tem, né? Nós somos a primeira igreja, a igreja católica. Aí vê esses que são adeptos de uma teoria que não tem base científica, não tem dados e fontes primárias e até secundárias, e você dizer, nós somos a parte da reforma, nós viemos lá do Batista, ou nós viemos lá de Cristo. Quando Cristo disse edificarei a minha igreja, era edificarei a minha igreja batista. É muita ousadia, irmãos, falar isso. Preferimos dizer que nós somos de uma reforma até mais tarde. Nós não somos da reforma que sai do catolicismo diretamente. A reforma de Lutero, a luterana na Alemanha, ou a reforma de Calvino e de Zwinglio, Suíça, Escócia? Não. Nós somos de uma reforma que vem do anglicanismo, que vem lá do anglicanismo, entre puritanos e separatistas, nós somos os separatistas. E dali nascemos enquanto igreja batista e somos responsáveis por uma reforma, mas uma reforma mais madura, muito mais bíblica, muito mais consistente. Que os presbiterianos não nos ouçam. Então, isso aqui, temos uma denominação. Houve uma discussão lá no passado, a gente não é denominação, quando você registra os estatutos, é da denominação. Igreja Batista Regular X ou Y, nós somos sim uma denominação. E no jornal, o OBR, o pastor Jonas Xavier, saudoso pastor Jonas, delineou bem quando ele disse, nós somos uma denominação, temos um nome, Batista. A nossa denominação é Batista. E o adjetivo regular é para dar a nossa posição teológica. Nós somos conforme as regras, nós somos conforme as normas, nós somos conforme a praxis, não somos os mais ou menos do conceito de notas. Nós não somos regulares, nós somos da regulagem do motor, do freio, da embreagem. Nós somos da regulagem do verbo, ou melhor, da raiz da palavra na língua portuguesa, porque temos os verbos depoentes que são defectivos, defeituosos, porque alteram seu radical, mas os verbos que conservam seu radical são regulares. Então, nós somos regulares, nós somos conforme as regras. É isso que somos. E aqui, irmão, só foi a introdução para falar sobre a Associação das Igrejas Batistas Regulares. Agora nós vamos entrar no texto para chegarmos em uma coisa que nós não podemos deixar de lado. Quando falamos em pós-modernidade, igreja emergente, não podemos esquecer dos nossos distintivos batistas regulares. A elaboração dos distintivos dos batistas regulares está ligada às suas assembleias nacionais. Desde 1953, quando um grupo, auxiliado pelo pastor Jim Wilson,
trabalhou o nascimento da AIBREB, tendo como pastor presidente o pastor Luiz Gonzaga, e um secretário que eu destaco aqui, tesoureiro, pastor Francisco Xavier Pessoa. Ele é o meu Gamaliel, já está no céu, mas eu fui criado aos pés do pastor Francisco Xavier, que começou, o pai do Jonas, começou a associação. E ali nasce uma associação que resolveu funcionar a cada 2 anos. E as igrejas que participam desta AIBREB normalmente formam também associações estaduais, como a APIBRE, reunida a cada ano com suas assembleias anuais. Em geral, elas tratam de temas como a propagação do evangelho, estratégias, planos, incentivos, problemas. A gente também se reúne para resolver problemas, entre outros. Mas, desde 1979, que se fala em trabalhar os distintivos, a criação dos distintivos. Já tinha muitos livros, a editora Batista Regular, ela produziu manuais, produziu livros sobre distintivos batistas, distintivos da denominação batista, mas faltava um distintivo para nos distinguir dos outros, para mostrar que não precisamos de pós-modernidade, nem de igrejas emergentes, para nos desenvolvermos e crescermos. Assim, de 23 a 27 de abril de 2003, quando o movimento quando a associação completava 50 anos, em Caraguatatuba, este documento identificador do movimento foi aprovado pela 25ª Assembleia Nacional, após a apresentação da 3ª comissão, que houve 2 comissões, e aí formadas, lideradas pelo pastor Jonas Xavier. Eu posso dizer, irmãos, que uma porcentagem expressiva dos distintivos tem a mão do filho do pastor Xavier, do Jonas, que preparou tudo. Quando o pastor Marcos Swidenberg, o pastor Almir Marculino, o pastor Ricardo Mateus e o pastor José Bezerra se reuniram, eles já pegaram um distintivo quase pronto, fizeram os ajustes necessários, e o pastor Marcos Swidenberg foi o relator, e a editora Batista Regular passou a publicar e enviar para possibilitar as igrejas de poderem trabalhar. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo igrejas que não conhecem os nossos distintivos. Pastores que deveriam eleger o distintivo Batista Regular para fazer parte da classe de catecúmeno para os novos membros. E, em algum momento na igreja, dar os nossos 22 distintivos para a igreja conhecer o que é ser batista regular, porque ele é o marco identitário, os distintivos é o marco identitário do nosso movimento. Sobre esses distintivos, a minha orientadora, doutora Elisete da Silva, ela é a maior especialista em batistas do Brasil. Se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre qualquer denominação batista, se não citar a doutora Elisete aí nas academias, a mesa cobra, porque ela é muito especialista. Já foi batista, hoje não é mais, né? Mas é especialista em batistas, fez a sua pós-graduação na Holanda e é muito, muito, muito conhecedora dos batistas. Mas veja, o que é que ela... Vamos adiante. O que é que ela fala? Essa voz é dela. Ela diz assim: a AIBREB tem uma estrutura voltada para fortalecer e servir a igreja local. Veja o testemunho dessa senhora. Observância da reta doutrina, conforme a Bíblia, separação e condenação do que é designado pelo grupo como mundanismo, heresias, erros teológicos dos católicos e demais protestantes. Olha o conceito de uma mulher que não é batista regular, sobre o movimento batista regular. Isso é interessante. Será que a gente é isso mesmo? Ou mudou alguma coisa? É o que ela diz aqui. E aí, ela diz ainda, foi buscar. Tem muitos pastores batistas regulares que não conhecem os nossos estatutos. Ela conhece. Olha o que é que ela diz.
nos estatutos da Associação Nacional de Igrejas Batistas Regulares, reza no artigo 31, os artigos de fé e os distintivos batistas regulares são o quê? Irrevogáveis. Mas tem pastor quebrando isso aqui, e batista regular. Porque depois desse dispensacionalismo progressivo, dessa terceira onda dispensacionalista, muitos pastores, até pastoreando a Igreja Batista Regular, já aderiram à pré-ira. Já seguem a pré-ira. O que é a pré-ira, pastor? Porque antes tinha pré-tribulacionistas, a igreja é arrebatada antes da tribulação, mídia ou meso no meio e pós no final. Os pós são os aliancistas, os pré-milenistas históricos, que tem o seu maior mentor, George Eldon Ladd. Então, ele é pós-tribulacionista, e outros. E nós temos o midi-tribulacionista, quase que nem existe mais. E temos os pré-tribulacionistas. Esta posição, irmãos, lá fora, no meio, dentro do dispensacionalismo, ela não é sine qua non. A hora do arrebatamento, ela não está. Heide elenca 3 sine qua nons: a distinção entre a igreja e Israel, a interpretação histórico-gramatical consistente e a doxologia como mite da história. A doxologia como o centro unificador da história. Esses são os 3 de Heide. O Charles Faber, ele acrescenta mais 3. Mas dentre esses 6, nós não temos como sine qua non a hora do arrebatamento. Porém, diz o pastor Almir, ele está certo, ele fez parte disso aí, para ser batista regular, pré-tribulacionismo tem que ser sine qua non. Para nós, tem que ser sine qua non. A igreja ser arrebatada antes. E o que é a pré-ira? A pré-ira é um novo movimento que vem importado dos Estados Unidos. Nem tudo que presta vem de lá, viu, irmãos? Aí nós temos a pré-ira dizendo: existe a ira do homem nos primeiros 42 meses da 70ª semana de Daniel. A ira do dragão, do Satanás, nos 21 meses. Divide agora os 42 meses da grande tribulação, a parte final da tribulação. Aí, na parte final, 21 meses, divide no meio. 21 meses, dá 42. Aí, a pré-ira diz que nos 21 meses, a ira do dragão. Aí vem 3 anos e meio, ira do homem. Metade dos 3 anos e meio, ira do dragão. E a última metade é a ira de Deus. Aí a ira de Deus é derramada, a igreja vai ser arrebatada onde? Ela vai ser arrebatada no 63º mês da 70ª semana de Daniel. No mês 63, a igreja é arrebatada e Deus derrama a sua ira, e só tem incrédulo, e Deus derrama a sua ira, e aí em seguida Jesus volta no Armagedon. Só que fica uma pergunta para os batistas regulares que querem aderir a esse negócio. E vem cá, todo mundo foi arrebatado no mês 63? Os salvos todos foram embora? E aí, quando Jesus volta no final, ele volta e ele manda os seus anjos reunirem dos 4 cantos da terra, de uma extremidade à outra, ele manda os anjos reunirem e separarem o joio do trigo, bodes do lado esquerdo, ovelhas do lado direito, e Israel no meio. Meus pequeninos irmãos, quando vocês fizeram destes meus pequeninos irmãos a mim me fizeste, ele pega esse pessoal e diz: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então quem são esses aí? Se a ira de Deus desceu sobre tudo que é incrédulo, e agora não tem mais crente ali, quem são esses? Aí já vai por água abaixo essa pré-ira, que tem outros problemas, mas eu disse aos irmãos, não sou batista regular de origem, mas abracei. E Deus livre disso, eu acho que eu já morri, estou perto de ir embora também, mas eu digo aos irmãos que eu não vou trair o movimento e os seus distintivos. É traição. E uma pessoa que se diz batista regular e defende a pré-ira,
trai, quebra o distintivo 22. Qual o título dele? Somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Esse dispensacionalismo progressivo, irmão, está cheio de problemas. Com a sua hermenêutica eclética do Darrell Bock, conhecida como hermenêutica complementar, do Glaze e Bock. O próprio Bock tem 2 artigos sobre interpretação. Um deles, ele se intitula, ele diz, por que ele é dispensacionalista com D minúsculo? E é com D minúsculo mesmo, porque com D maiúsculo não dá para a gente olhar para essa hermenêutica que, no uso do Antigo Testamento pelo Novo, faz com que os autores do Novo Testamento acrescentem sentidos à profecia do Antigo Testamento. Isso é um problema sério, irmãos. Nós acreditamos no sensus uno. A profecia tem um sentido só, porém vários subsentidos, subsignificados. Há um só sentido e há diversos ou múltiplos referentes. Como diz o Kevin Van Hooser, o sentido é inalterável, mas os referentes são inesgotáveis. Aí preferimos optar pelo referente plenior, defendido por Norman Geisler, por Carlos Oswaldo Pinto, por Eliot, que é algo muito mais consistente. E aí, irmãos, com essa hermenêutica complementar e com a escatologia inicial e consumada, eles botaram Jesus no trono de Davi agora. Os aliancistas colocaram Jesus no trono de Davi concretamente. É um trono celeste, é um trono espiritual. E Jesus já está reinando há 2000 anos, o milênio. É um negócio estranho. Reinar 2000 anos, o milênio. Aliancistas. Nós, revisados e clássicos, dizemos: o trono de lá é o da graça, de Hebreus 4, de 14 a 16. O trono de lá é o trono do meu Pai. É o trono de Deus. É o trono do Senhor. É o trono do Salmo 110:1. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Ali é o trono celeste. O trono de Davi é futuro, é tão somente terrestre. Aí vem o progressivo e diz: não, nem os aliancistas estão certos, nem os clássicos ou os normativos estão certos. Jesus está e não está. Ele está e não está. Ele está no trono de Davi parcialmente, no já. E depois ele estará no trono de Davi plenamente, no ainda não. Só que Jesus desmente os progressivos. Quando ele diz lá à igreja de Laodiceia, promessa ao vencedor, ele apresenta os 2 tronos. Ele diz: quem vencer se assentará comigo no meu trono, o trono de Davi. Como eu venci e se assentei, e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele falou do meu trono e o seu trono. Eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci as potestades, os principados, eu os despojei. E eu assentei-me lá. E o Pai disse para mim o quê? Hebreus 10, de 10 a 12. Os progressivos não leram lá. Porque lá diz assim, que ele está aguardando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Lá está dizendo, aguardando, esperando. Os inimigos de Jesus ainda não foram postos debaixo dos seus pés. Ainda teremos a batalha do Armagedon e os reis da terra. E depois do milênio ainda teremos a batalha Gog e Magog de Satanás, depois do milênio. Convém que ele reine até que ponha os seus inimigos. Esse até que, essa partícula expletiva do Salmo 110:1, ela vai nos dizer que Jesus está lá no trono do Pai, aguardando. Porque tem um detalhe,
Quando Jesus perguntou aos fariseus sobre o Salmo 110:1, ele disse: de quem é o Messias? De quem ele é filho? E eles disseram: de Davi. E Jesus disse: e como é que Davi o chama de Senhor? Se ele é filho, como é que ele o chama de Senhor? E ele cita o Salmo 110, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Naquele trono, irmãos, eles não souberam responder. Mas nós sabemos, Jesus tem dois pais. Um pai chamado de Davi para o trono futuro da aliança davídica. E ele tem um pai do céu, que o colocou já entronizado e exaltado à sua destra. No trono do pai, só ele se assenta, mais ninguém. Eu não posso me assentar, nem você. Mas no trono de Davi eu vou me assentar. Vocês, pastores, vão, porque nós vamos governar a terra do trono de Davi. Sendo que os 12 apóstolos governarão Israel e nós governaremos o mundo. A igreja estará aqui. Aí é o erro do dispensacionalismo clássico de falar do dualismo central, quando eles dizem que a igreja será o povo do céu e Israel o povo da terra. Aí o dispensacionalismo clássico errou. Mas não precisa ir para o progressivo. O revisado foi lá e corrigiu o dualismo central. E o dualismo central vai demonstrar que a igreja virá com Cristo reinar. Jesus disse, quando Pedro perguntou em Mateus 19:27, nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos naquele evento do rico? E Jesus respondeu, vocês que me seguiram desde o princípio, quando na regeneração, a regeneração da terra, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, o trono de Davi, vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, durante todo o milênio, quem governa o mundo, Israel, são os 12 apóstolos. Aí, o número 12 é Matias, viu? Não é Paulo. Tem irmãos que querem colocar Paulo. Paulo disse, me tire dessa. Quando Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, que Jesus foi visto pelos 12. Ele se excluiu disso aí. Então, e aí, no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo não está nos 12 tronos, mas ele está aqui, junto conosco, quando ele diz assim, diante do litígio da igreja de Corinto, aí ele diz, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Nós vamos julgar as nações. Nós nos assentaremos, seremos feitos reis e sacerdotes. Mas isso, irmãos, é no futuro. Porque no trono lá de cima não pode ser o trono de Davi, porque lá ninguém se assenta. E no trono de Davi, Salmo 189 e Salmo 132 revelam que os filhos irão se assentar. Nós iremos nos assentar no trono de Davi. Aí essa tese de que Jesus está no trono de Davi é furada de uma hermenêutica eclética e uma abordagem complementar falha. Eles dizem que é uma hermenêutica gramatical, literária, teológico, bíblica, linguística e bota mais coisa. Mas, irmãos, falha, fracassa em muitos aspectos. E o nosso livro está escrito para abordar isso. Eu estou aguardando críticas a ele para a gente conversar. E quem tem o livro, aconselho, vai lá no capítulo 5 do livro e analisa. O título é O Trono de Davi. Mas a gente não está falando de escatologia. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para os distintivos. Eles são irrevogáveis, diz a doutora Elisete que ela leu lá. Ela leu e percebeu. Distintivo não pode alterar. Os pré-ira, os futuros pastores que vão aderir ao dispensacionalismo progressivo, eles não podem olhar para o distintivo e ver o 22 e dizer, numa assembleia, nós vamos modificar este distintivo. Vamos tirar que nós somos, vamos deixar só pré-milenismo. Vamos tirar o pré-tribulacionismo. Não tem condição. A gente tem condição de levantar na Assembleia e dizer, não pode. Se alguém não é mais, não acredita mais, não crê mais no arrebatamento pré-tribulacional, então é melhor procurar outro canto. É melhor fundar uma nova denominação. É melhor optar. E para os reformados, os batistas reformados creem assim. Aí bota lá o nome, Igreja Batista Reformada, e vai lá para os reformados. Mas se for batista regular, tem que preservar o distintivo 22. Seguindo adiante, pastor Lúcio, o senhor me dá um toque aí para terminar. O senhor diz, faz um joiazinho aí que eu acabo, viu? Estes distintivos são instrumentos imprescindíveis
a identidade dos batistas regulares. Clauder Maciel, pastor batista regular. É Clauder Maciel, pastor lá em Paraná. Ele fez a sua monografia em História na Universidade do Paraná. E aí ele trabalhou a identidade batista regular. Veja o que o Clauder diz. Em suas doutrinas distintivas, que foram posteriormente publicadas pela editora Batista Regular, com o título Os Distintivos Batistas Regulares, doutrinas que estão pautadas em 10 tomos: Bibliologia, Teologia, Cristologia, Pneumatologia, Antropologia e Armatiologia, Soteriologia, Angelologia, Demonologia, Eclesiologia, Prática Eclesiástica e Escatologia. Aí ele diz aqui: esse é para mim o maior marco de formação da identidade do grupo batista regular, pois são verdades incontestáveis para o grupo. Por isso que a gente não tem como migrar para uma igreja emergente. Nós não temos como mudar a liturgia da nossa igreja e mudar a nossa forma de crer. Os distintivos nos ajudam nisso. A questão identitária do movimento, associada aos seus distintivos, é destacada pela comissão desde o prefácio. Pastor Marcos Lindenberg registra nos distintivos, neste ano, 2003, em que celebramos 50 anos de associação em nível nacional, necessitamos de um documento que defina quem somos. Um movimento sem definição própria arrisca perder a identidade e esquecer sua razão de ser. Por isso os distintivos foram feitos. Nesta perspectiva, é importante realçar que muito antes de aprovar seus distintivos em 2003, os batistas regulares já se preocupavam com a necessidade de preservar sua identidade através da doutrina. Em 1979, o missionário Jim Wilson já enfatizava em palestra na plenária da IBREB essa preocupação. Olha o que o pastor Jim Wilson, naquela época, 79, diz: vivemos numa selva teológica e para a sobrevivência autêntica da sã doutrina é necessária a observância dos distintivos batistas regulares, sem eles estarem materializados em livro. A relevância de seminários e institutos batistas regulares para a consolidação dos distintivos do movimento. O missionário, ainda na sua palestra lá na associação, ele afirmou que deve haver por parte dos seminários a necessidade de pontificar aos alunos os distintivos que caracterizam os batistas regulares através dos tempos. Salientou o preletor que a força do movimento não está no staff da Associação das Igrejas, mas inserida no dênoto e visão do pastor da igreja local, formada em uma instituição batista regular, finalizando. Então ele traz os seminários, a importância dos seminários e institutos bíblicos trabalharem com os seus alunos os distintivos do movimento. Finalizando, disse o pastor Jim Wilson que confia nos reais destinos dos batistas regulares. Pode-se notar como identidade e distintivos caminham juntos na lida cotidiana dos batistas regulares, através de décadas de existência do grupo. Sobre aquela palestra de Jim Wilson na Assembleia Nacional de 79, Clauder Maciel Pereira destaca a recomendação da Assembleia Geral da Associação de Igrejas Batistas Regulares do Brasil ao Seminário Instituto Bíblico de São Paulo sobre os distintivos e a separação eclesiásticas. Foi o conselho que ele deu lá para o seminário, o Instituto Bíblico ainda, Logos, hoje o Instituto Bíblico de São Paulo. Naquela mesma assembleia, percebemos a importância dada pelo grupo aos seminários neste processo de formação de uma identidade, quando resolve recomendar a uma das instituições de ensino teológico, a de São Paulo, aprovada pelo movimento, que seja recomendada ao Conselho Diretor do Seminário Instituto Bíblico Batista de São Paulo maior enfatização aos distintivos batistas regulares, com maior separação de movimentos não batistas regulares e interdenominacionais. Então, havia já um conselho para o Seminário de São Paulo para preservar os nossos distintivos e ajudar o movimento. Espera-se que os seminários também trabalhem mais esta questão. Aí nós temos, irmãos, a engenharia de um distintivo.
Essa engenharia é do distintivo nosso. No nosso livro, nós procuramos analisar os distintivos para tirar algumas conclusões. Esse distintivo, irmãos, ele foi bem elaborado. Ele tem 3 partes. Na sua engenharia em si, ele tem o conceito teológico, a afirmação bíblica inegociável, a doutrina, o conceito teológico. Depois do conceito teológico, tem a história da doutrina. Aí vem a história, o campo histórico da teologia histórica, a trajetória da crença no tempo. Nós temos divergências, as divergências que fazem-nos diferentes e termos os distintivos. Essas divergências trazem a condenação explícita de heresias e posturas denominacionais adversárias. Assim, cada um dos 22 distintivos funciona como um motor analítico tríplice, projetando para separar a verdade do erro histórico. E aí nós temos o peso esmagador da eclesiologia. Chama a atenção para os irmãos. Ao analisar os distintivos, percebemos que a ênfase maior está na igreja, mais do que nas outras doutrinas. Olha esse gráfico aqui. As outras doutrinas sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, sobre anjos, etc., é 40%. A doutrina da igreja e da prática eclesiástica, 60%. 60% dos distintivos é sobre a igreja. Do distintivo 12 ao distintivo 22. A muralha mais espessa foi construída ao redor da igreja. Para os batistas regulares, a principal frente de batalha no mundo moderno não é apenas sobre quem é Deus, mas temos questões já vencidas, sobre questões teológicas lá de trás, sobre o criacionismo, claro, os distintivos batem muito no liberalismo teológico, batem muito no evolucionismo, mas o destaque é que a muralha mais espessa foi construída ao redor da igreja. Para os batistas regulares, a principal frente de batalha no mundo moderno não é apenas sobre quem é Deus, mas sobre como a igreja deve operar, cultuar e se separar do mundo. Daí até hoje, a associação está nos desafiando a abrirmos os nossos olhos em relação à pós-modernidade, a esses tempos trabalhosos, a esses últimos dias para a igreja. E aí nós temos a matriz de defesa contra o liberalismo teológico, a ameaça, negação à inerrância. O distintivo vem com a bibliologia, mostrando a inerrância e também a inspiração verbal e plenária. Naturalismo e evolucionismo, distintivo 2 e 6, criação literal de 6 dias. Sem o evolucionismo, ou o evolucionismo teísta, ou o evolucionismo darwiniano e de outras matrizes. Negação de milagres e divindade de Cristo, distintivo número 3, cristologia. Salvação como trabalho social, distintivo número 7, soteriologia. Cerca de 30% do documento de 2003 é dedicado a refutar o modernismo nascido no século de número 19. Aí temos outras questões, mas vamos ficar por aqui. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui nós encerramos dizendo aos irmãos que foi muito bom estar com vocês e a minha gratidão em poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Deixando bem claro, irmãos, que nós possamos trabalhar mais os distintivos. Que os nossos seminários, institutos bíblicos também trabalhem mais os distintivos. Talvez pastor Sóstenes e outros, pastor Evaldo, pastor Sóstenes e outros, a gente até ter uma disciplina no seminário sobre os distintivos. Porque lá o pastor Jim Wilson já percebia e recomendava ao seminário de São Paulo, ainda eram poucos na época, e eles recomendando ao seminário de São Paulo, na Associação de 79, trabalhem com os seus seminaristas os nossos distintivos, sem nem eles estarem materializados. Mas se nós olharmos que 60% dos distintivos é sobre a igreja, e a gente está preparando pastores para pastorear a igreja de Deus, e os distintivos, eles trabalham 60% igreja
e prática eclesiástica da igreja. 60%, 40% as outras teologias, mas a teologia eclesiástica, a teologia eclesiologia, ela é trabalhada 60%, para que nós, irmãos, nesse mundo pós-moderno, a gente tenha um marco de identidade. O nome dele, distintivo batista regular. Claro que nosso marco maior é a Bíblia, mas estamos falando em termos do que já foi construído. Ele é sintético, é simples, porque ele está ao alcance de uma criança, mas ele vale a pena a gente aprofundar mais os nossos distintivos. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, por estar aqui com os teus servos, continua a abençoá-los ricamente, suas igrejas, obrigado pelo pastor Pedro, a igreja aqui, que o Senhor continue abençoando a todos os projetos, continue a abençoar o pastor Lúcio, a irmã Betânia, sua família, a diretoria que se findou, a nova diretoria na liderança do pastor Paulo, que o Senhor continue a abençoar. Abençoa também, ó Deus, continua abençoando o pastor Sóstenes, a mim, ao pastor Almir Concetino, pastor Péricles e outros pastores no nosso movimento que estão à frente dessas instituições maravilhosas de ensino. Que o Senhor os ilumine e os ajude, nos ajude a fazer a tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, viver neste mundo pós-moderno com os nossos olhos centrados na velha Bíblia, na nossa antiga Bíblia, na palavra tua, que é sempre nova e que para sempre permanece no céu, preservando a tua palavra nos púlpitos e a defesa da sã doutrina na igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Lúcio. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor Evaldo, que Deus o abençoe grandemente mais uma vez. Muita gratidão por ter aceitado esse tempo para estar conosco. Que Deus realmente o agracie com muitas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, queridos. Mais uma vez mencionamos, estamos na fase já final de nossa associação. Pastor Evaldo, o senhor fica aí descansando, beba uns 30 copos d'água e se prepare para o parlamento que nós vamos começar já já. Antes do parlamento, eu quero convidar o pastor Sóstenes, que ele venha aqui à frente. Pastor Sóstenes é diretor do Seminário do Cariri, peça fundamental para nós, para todos nós, pelo fato de ser um diretor de um seminário que vai conduzir, ensinar, vai apresentar os princípios fundamentais de nossa linha. Isso é muito importante. Então, orem por este homem, como foi bem mencionado, pelo fato de ele ser um líder, um gerenciador na formação de líderes que vão ser lançados pelo campo Brasil afora e demais, né, pastor? Que Deus lhe abençoe grandemente. Seja o Senhor um poderoso instrumento ali nas mãos de Deus e a gente vai estar orando. O Senhor por nós e a gente pelo Senhor lá no Cariri. Amém. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer muito a oportunidade, pastor Lúcio e a associação aqui da Paraibana das Igrejas Batistas Regulares. Um prazer enorme poder estar conhecendo os irmãos e estamos à disposição. Quero reiterar, muito obrigado por toda a acolhida, pelo trabalho que eu dei ontem, não foi, pastor Pedro, aí mexendo com todo mundo, para um lado e para o outro. Tem sido um tempo maravilhoso, não só no culto, mas nesse momento também informal, de conversa, de bater papo junto, até de rever alguns conceitos futebolísticos, né? E um tempo agradável. E deixe-me corrigir uma falha de ontem, eu não apresentei meu guarda-costas, né? Pedi para o Modesto ficar de pé para eles entenderem por que é o guarda-costas. Bom, então, se você quiser vir conversar comigo, estou à inteira disposição para conversar, mas se você tiver algum problema comigo, você resolve com o irmão Adesso, viu? É o nosso seminarista, ele está no primeiro ano ali no Seminário Batista do Cariri,
é membro da Igreja Batista Regular Manancial, lá em Fortaleza, igreja do pastor Jaime Júnior, né, que tanto cantamos aqui, pastor Valnei Veras, que também é bem conhecido, e aí ele veio. Outros seminaristas queriam vir também, especialmente o irmão Raif, que é lá da Igreja Mangabeira, mas não foi possível por conta de outras atividades que ele está organizando neste final de semana lá com os jovens. Muito obrigado, pastor Lúcio. Muito obrigado, irmãos. Orem por nós. Estaremos orando e qualquer coisa na qual nós podemos ser úteis, qualquer estratégia de parceria, entendemos que quem forma obreiro não é o seminário, quem forma obreiro é a igreja local, mas o seminário existe para auxiliar a igreja na formação dos seus obreiros. Então, nós estamos à disposição para auxiliar as igrejas nesse projeto. Que Deus abençoe. Pastor. Amém, pastor. Mais uma vez menciono uma peça fundamental em nosso meio, no Brasil, para a proliferação de pastores em todo o nosso país. Irmãos, aproveitando esse ensejo aqui, eu sei que vai haver a oportunidade, pastor Sócio. Não vai ser esse ano, né? Nós temos já uma agenda fechada. Eu gostaria até de anunciar para os irmãos. Irmãos, no próximo mês de maio, 23 e 24, nós vamos estar com o diretor do seminário nosso, lá do Rio Grande do Norte, lá no Bessa. Então, já estendemos esse convite a todos os amados. Nós vamos divulgar isso no meio e no grupo pastoral. O pastor Mark Swidberg, que foi mencionado aqui, fazendo parte dos distintivos batistas regulares, ele vai estar conosco também em agosto. Então, já estendemos o convite para que os irmãos possam chegar ali no Bessa e serem abençoados. E, mais uma vez, o pastor Evaldo vai estar conosco, o pastor Swidberg vai estar em agosto e o pastor Evaldo Moraes vai estar em novembro, conosco, onde vai poder se estender nesse assunto de escatologia, que ele aqui bem começou, introduziu, mas isso vai ser mais intenso lá no Bessa. Então, queremos convidar os amados a participarem e estarem conosco nestes momentos aí em que nós temos o privilégio de levar esses nomes, né? Grandes nomes, para estar conosco e nos instruindo aí na palavra do Senhor. Amém? Então, amados, vamos dar início ao nosso parlamento. E aí queremos convidar... Bebeu água, pastor? Bebeu?